Você sabia que Luxemburgo já foi muito maior? Luxemburgo hoje é um dos menores países do mundo, com apenas cerca de 2.500 quilômetros quadrados, mas nem sempre foi assim. Entre 1659 e 1839, Luxemburgo passou por 3 grandes divisões territoriais que reduziram drasticamente seu tamanho original. Originalmente, o Grão-Ducado de Luxemburgo cobria cerca de 10.700 quilômetros quadrados, mais de 4 vezes sua área atual. Mais ou menos do tamanho do Líbano atual, um país pequeno, mas de tamanho razoável. E claro, isso ainda era pequeno em um contexto continental, mas ainda assim, o que aconteceu? Bem, a maior parte desse território perdido de Luxemburgo agora pertence aos seus vizinhos, mas vamos entender como eles conseguiram isso. Luxemburgo teve 3 partições em 1659, 1815 e 1839, e para entendê-las, precisamos entender isso. Apesar do seu pequeno tamanho, Luxemburgo esteve historicamente no centro das disputas de poder europeias, porque sua localização geográfica a tornou um valioso ativo estratégico para a França, os Países Baixos e também para a Alemanha. Como resultado, o país passou por essas divisões ao longo de 2 séculos, cada uma reduzindo significativamente seu território. A primeira, em 1659, ocorreu durante o reinado de Luís XIV da França. Ela ocorreu após o Tratado dos Pirineus, que pôs fim à Guerra Franco-Espanhola. A França anexou partes de Luxemburgo, fortalecendo suas fronteiras orientais. Luxemburgo teve que ceder cidades fortificadas importantes e suas terras ao redor, cerca de 1.000 quilômetros quadrados para a França, o que representava cerca de 10% do seu território na época. Isso fazia parte de um esforço mais amplo da França para expandir e proteger suas fronteiras, aproveitando, por exemplo, algumas barreiras naturais da região. A segunda partilha ocorreu em 1815, após a derrota de Napoleão. Isso aconteceu durante o Congresso de Viena. O mapa da Europa estava sendo redesenhado e, para satisfazer a Prússia, Luxemburgo perdeu mais 2.280 quilômetros quadrados, aproximadamente 1/4 de sua área restante. Essas áreas agora pertencem à Alemanha e à Bélgica. Na verdade, algumas das áreas cedidas à Alemanha na época agora também fazem parte da Bélgica. Elas criam regiões onde predominam etnia e idioma alemães. O status de Luxemburgo na época era, na verdade, confuso. O Grão-Ducado foi concedido ao rei Guilherme I dos Países Baixos, mas o país também foi feito membro da Confederação Germânica, onde a Prússia tinha direitos militares para estacionar tropas na capital. Isso gerou um status político complicado, tecnicamente holandeses, mas muito influenciados pela Prússia. A partilha final e mais significativa ocorreu em 1839, como resultado da Revolução Belga de 1830, quando a vizinha Bélgica, também sob domínio holandês, decidiu buscar independência, em parte por serem católicos e os holandeses protestantes, além de outros motivos. A população majoritariamente francófona do oeste de Luxemburgo se juntou à revolta contra o domínio holandês e, assim, se aproximou da nova nação da Bélgica. Para resolver o conflito, o Tratado de Londres dividiu Luxemburgo, com aquela porção ocidental tornando-se parte da Bélgica e sendo chamada também de Luxemburgo. É uma região belga com o nome do país, enquanto a parte oriental ficou sob controle do rei holandês, mas também fazia parte da Confederação Germânica. Ainda era uma bagunça, mas essa divisão reduziu drasticamente o tamanho de Luxemburgo. O país teve que ceder cerca de 4.700 quilômetros quadrados, quase 2/3 do que ainda possuía, para a Bélgica. Isso incluía cidades como Adelon e Bastogne. Essa perda sozinha reduziu pela metade a população de Luxemburgo na época, mas de certa forma também garantiu sua sobrevivência como um estado separado. Enquanto os outros 2 são vistos apenas como negativos para o país, este teve um lado positivo. Poderia ter sido levado com a Bélgica ou absorvido pela França ou Alemanha. Mas essa questão surgiu logo na crise de Luxemburgo de 1867, quando França e Alemanha se confrontaram sobre o futuro do seu vizinho em comum. Na época, Napoleão III tentou comprar Luxemburgo do rei holandês, proposta inicialmente aceita, mas depois contestada pelo chanceler prussiano Otto von Bismarck.
Por causa da pressão do público alemão, a disputa escalou até o limite da guerra, o que levou outras grandes potências europeias a intervir. A crise foi resolvida na Conferência de Londres de 1867, que basicamente declarou Luxemburgo como permanentemente neutro. As tropas prussianas foram retiradas e, anos depois, alcançou-se a independência total dos holandeses. Por meio de guerras, acordos diplomáticos e influência das grandes potências, Luxemburgo reduziu-se de um país de tamanho razoável ao estado-cidade que é hoje. Mas olha, pelo menos eles ainda são independentes e são o último grão-ducado existente no mundo.